afinal, quais relações a gente pode estabelecer entre filosofia e música? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui no canal que é apaixonado por filosofia. É claro, senão não estaria no canal de filosofia. Mas também sei que muitas pessoas aqui também são apaixonadas por música. E o que a gente faz com essas duas paixões tão bacanas? Bom, há várias formas, né, de tratar essa relação entre filosofia e música. A gente pode tratar essas duas paixões de forma separada, por exemplo, separar um momento para a filosofia, outro momento para a música. A gente pode tentar uni-las, né, por que não? E tentar ver a música filosoficamente, ou seja, fazer uma análise filosófica sobre a música, sobre o que é música e sobre os sentimentos que ela desperta na gente. Mas a gente também pode fazer o contrário, a gente pode usar a música para filosofar, por que não? Então logo de cara a gente já começa aqui vendo que a música e a filosofia, essa relação tem pelo menos 3 modos de ser entendida. Como eu disse, ou a gente tenta analisá-las de forma separada, né? Aí cada uma no seu canto, cada uma no seu quadrado, ou de forma junta. De forma junta como? Pegando a filosofia para analisar a música, ou seja, fazer uma análise filosófica sobre a música, sobre experiência musical, ou o contrário, usar a música para tirar os problemas filosóficos. Então essas são, pelo menos, as primeiras formas que a gente tem de entender essa relação. Mas existe uma outra? Qual outra forma a gente tem? Bom, é isso que a gente vai começar a analisar agora. Mas antes de irmos para a análise da filosofia com a música, eu já te faço o convite. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, ou de tema, ou alguma pergunta, ou por que não alguma sugestão de música ou de cantor, você pode deixar aqui na caixa de comentários. Ou então, ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais rápida, mais tranquila. Eu prometo que eu respondo a todo mundo. Mas enfim, é isso. Chega de papo. Vamos lá analisar a forma como a filosofia e música se entrelaçam. Fazer uma rápida e uma breve abordagem sobre isso. Bom, para início de conversa, eu já disse que existem pelo menos 3 formas da gente analisar a relação entre filosofia e música. Mas a verdade é que essa análise, por exemplo, a análise filosófica da música e da arte em geral, mas aqui do caso da música, ela não é nova na filosofia. Ela vem desde Platão. Desde Platão ali, Platão já faz uma análise da obra de arte. Quem não conhece aí a crítica de Platão aos poetas, e aí ele inclui a música aí também, mas ela perpassa também, por que não, a questão da arte durante a Idade Média, durante a Idade Moderna ela também é um problema. Por exemplo, Kant faz uma grande obra sobre estética, Hegel também. Mas no que diz respeito exclusivamente à música, confesso que fica um pouco solto ao longo da história, ficou um pouco solto essa análise específica sobre a experiência musical, ou sobre a importância da música. Mas ela existe sim. Ela existe, por exemplo, não só existe, como ela virou inclusive um campo de estudos. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, eu participei de um concurso e ganhei esse livro aqui como um prêmio de ensaio, que é uma Introdução à Filosofia da Música, um livro da Universidade de Oxford, do Peter Kivy, que traz exatamente essa análise filosófica sobre a música. Um livro bem bacana, que tem alguns capítulos aqui que tratam essa relação. Por exemplo, são 13 capítulos, né, explicam por que seria uma filosofia da música, uma pequena história da filosofia da música, trata a questão das emoções da música, a questão do formalismo, isso é muito interessante, narração e representação, trabalho, enfim, performance musical, o desempenho musical. Enfim, é um livro bem bacana, quem não conhece, vai aqui, vou deixar a indicação aqui na descrição, mas isso é só uma análise. Normalmente também, quando a gente fala dessa relação de filosofia e música, tem uma outra relação que ela é mais simples e muita gente gosta mais de pensar filosofia e música por esse caminho, é que tanto a música quanto a filosofia, não é toda a música, mas vamos lá, e nem toda a filosofia, podem ser formas de perversão não diria, mas de rebeldia, né, de resistência ao dado. Felício, não estou entendendo. Bom, a filosofia ela é de fato um pensamento crítico, ela tende a criticar tabus, sejam eles tabus morais, tabus científicos, tabus estéticos. A filosofia é uma análise, uma crítica da realidade. E a música também tem isso, né? Tem esse papel. Não é toda a música, volto a falar. Por exemplo, quando a gente pega aqui o rock, né? É clássico, sempre quando a gente pensa numa música que tende a criticar algo, a gente sempre pensa no rock and roll, né? Por que não? E o rock tem isso também, né, de criticar o mundo. A gente pega, sei lá, o rock dos anos 80 no Brasil, que criticava o establishment, ou até mesmo o rock inglês, que critica a contracultura. Tá, o que eu quero dizer aqui? Tanto a filosofia como o rock, eles podem ser, né, uma crítica à sociedade, uma crítica aos valores.
Mas não só isso, a gente também tem músicas, por exemplo, um bom samba, por que não, para falar das nossas experiências emotivas, das nossas experiências com o mundo ou com outras pessoas, também é uma forma de analisar. E isso é muito interessante. Vejam que tanto a filosofia como a música nos ajudam a interpretar o mundo, interpretar isso que é dado. E isso é muito bacana, isso é de fato maravilhoso. Mas não são todos os filósofos que enxergam nesse sentido, esse sentido específico da filosofia como uma boa representação, uma boa relação com o mundo. E é aí que entra, por exemplo, os filósofos de Frankfurt, como Adorno, por exemplo, que vão destacar um bom conceito, que é o conceito de indústria cultural. O que seria indústria cultural, Felício? Bom, indústria cultural, aqui para Adorno, de forma bem simples, seria a forma de a gente analisar a produção musical, a produção artística como um todo, mas aqui no que diz respeito à música, a gente vai focar aí, dizer que a música, embora ela possa ser um sentimento de rebeldia ou de crítica ao establishment, ela também pode ser um instrumento como eu posso dizer, de manipulação. A música pode ser um instrumento de pasteurização do pensamento. Caramba, pasteurização do pensamento? Agora eu não entendi. Simples. A música pode ser uma ferramenta para nos mantermos sempre não questionadores. E para Adorno, a indústria cultural, dentre os seus vários problemas, um dos fatores é que ela não nos torna críticos. Né? E ele faz uma grande crítica nesse sentido, mas mais do que isso, ele diz que a indústria cultural tende a pegar todas essas experiências que a gente tem da música, por exemplo, e transformar tudo em produto. E essa é uma crítica que eu acho bastante interessante. Por exemplo, muitos não se relacionam com a música como uma experiência estética. Não estou dizendo aqui de música A ou B, que você tem que ouvir rock ou samba, não é isso. Pode ouvir o que você quiser. Mas o que Adorno diz é que essas experiências musicais, elas foram perdendo o sentido ao longo da história, sobretudo por conta da indústria cultural, que pega essas primeiras músicas, por exemplo, a música ribeirinha, feita pelos ribeirinhos, que todos se juntavam ali numa roda, ou uma própria roda de samba, que era um movimento ali de sociabilização. O que ele quer dizer é que, olha, toda essa sociabilização vinda da música, tudo isso é transformado em um produto para vender DVD, para vender streaming, para encher show. Ou seja, essa relação musical mais primitiva, por que não, mais cultural, ela é apagada pela indústria cultural que transforma toda a cultura, inclusive a música, em mero produto. Mas a verdade é que filosofia e música são coisas essenciais, né? São ótimas formas para se analisar o mundo. A gente pode analisar o mundo cientificamente, a gente pode analisar o mundo matematicamente, filosoficamente e artisticamente, por que não? Então é isso que eu queria dizer. E para finalizar essa análise que a gente fez, essa rápida análise sobre filosofia e música, eu trago aqui o Nietzsche, porque não, também, né? Um dos caras que mais foi apaixonado por música na história da filosofia. Vale muito a pena. Vou até deixar na descrição de algumas obras que falam da relação entre Nietzsche e a música. E como Nietzsche diz, a verdade é que a vida seria um erro sem a música. A vida seria um erro sem a música. Em que sentido, Felício? Que a gente tentar viver sem essa experiência artística é de fato ter uma vida muito pobre. Entender, compreender o mundo é algo valiosíssimo. E por que não entender, compreender a técnica para sobreviver a esse mundo também é muito valioso. Mas ter um espaço para essa representação musical sobre o mundo, sobre nossas experiências, sobre os nossos sentimentos, isso é algo extremamente sublime. Não serve para nada, Você pode viver eternamente, viver toda a sua vida sem ter essa experiência. Mas uma vez que você seja atingido por ela, aí você vai entender do que eu estou falando. Afinal, quem nunca chorou aqui um namoro perdido, um pé na bunda, ouvindo aquela música dolorosa e aquilo compreende, né? Aquilo preenche. Ou quem nunca, no momento de felicidade ou de uma grande conquista, coloca uma música e quando ouve essa música, isso traz esse sentimento avassalador de felicidade. Ou seja, a música ela já associa esse momento, essa lembrança, essa memória, ou associa essa emoção bacana. Toda vez que a gente ouve uma música, a gente fica ali feliz por conta dessa lembrança. Enfim, a música, de fato, ela preenche nossa vida. Assim como a filosofia também preenche a vida de muita gente. Mas é isso. Várias outras análises sobre a relação entre filosofia e música podem ser feitas. E umas, inclusive, estão até aqui no canal. Vou até deixar aqui no card aqui em cima algumas análises filosóficas que a gente fez sobre algumas músicas. Mas se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui na caixinha de comentários. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você curtir e se inscrever no nosso canal, porque toda semana nós temos 2 vídeos novos para você. É isso, espero que você tenha gostado.
Tchau, tchau. Até a próxima.